Quando a gente passa para a série branca, que a gente vai analisar a série branca, a gente sempre tem que pensar nas leucopenias e nas leucocitoses, né? Então, nós sempre vamos ver ou uma contagem aumentada de leucócitos ou reduzida. Então, o que são sempre os conceitos importantes? Sempre considerar valores absolutos, jamais valores relativos. A leitura do hemograma, vocês não precisam nem ler porcentagem, esquece porcentagem. A porcentagem só vai servir para você calcular na sua cabeça, se você não tiver, o valor absoluto, tá? A neutropenia, ela é considerada com contagens inferiores de neutrófilos a 1.500. A linfopenia é uma alteração menos comum, mas é contagem de linfócitos menores do que 1.000, que acontecem em muitas infecções, nos linfomas, então mas é uma alteração bem menos comum. A mais comum é a neutropenia. Lembrar, gente, que quando a gente vai avaliar uma leucopenia, a gente precisa avaliar a contagem diferencial, porque muitas vezes o paciente está no limite inferior, mas ele mantém uma contagem diferencial normal, e isso não nos preocupa, tá? Então, a gente tem, às vezes ele não tem uma leucopenia, ele tem 4.000 leucócitos, mas ele tem 1.100 neutrófilos. Então, vocês precisam estar atentos, não só na contagem de glóbulos brancos totais, mas na contagem diferencial. Ela nos dá muito mais informação do que a contagem total. As leucocitoses, elas são mais comuns com as neutrofilias e com as linfocitoses. A maioria é reacional a processo infeccioso. E nós podemos ter nas leucemias agudas o chamado hiato leucêmico. Por isso que eu falo para vocês da importância da gente avaliar o diferencial de leucócitos. Porque na leucemia nós vamos ter um gap entre os blastos e o restante dos leucócitos. Então, a gente não produz o restante. Então, tem lá 8.000 linfócitos, mas aquilo não é linfócito. Na análise do esfregaço, ele vai escrever para você 80% de blastos. E principalmente acompanhado de neutropenia. Então, uma leucemia, o primeiro sinal de uma leucemia é a neutropenia. E você também precisa avaliar se esse desvio é um desvio escalonado à esquerda, que acontece nos quadros infecciosos e nas leucemias maduras, que é a leucemia mieloide crônica, né? Só que aqui a gente vai ver diferenças nas proporções entre a contagem de uma infecção e a contagem de um processo mieloproliferativo. Então, se a gente tem que entender quais são, né, os leucócitos presentes no nosso sangue. Então, esse aqui é um neutrófilo bastonete, é um bastão. Esse é um neutrófilo segmentado, olha, ele faz vários segmentos. Um eosinófilo com os pigmentos alaranjados, ele é um segmentado, só que ele é bem, olha, alaranjado, tá vendo? Então, isso que diferencia um neutrófilo do eosinófilo no esfregaço. Um monócito, um basófilo, que tem todos esses pigmentos aqui, ó, no citoplasma. E aqui um linfócito maduro, tá? Onde ele tem pouquíssimo citoplasma, quase nada, e um núcleo bem condensado, uma cromatina bem condensada. Esses são os elementos comuns que a gente tem no sangue, é isso que a gente vai ter. A gente aceita até 6% de bastões num hemograma normal. E aí, essa aqui é a maturação granulocítica. Então, quando a gente vai analisar a série branca, a gente tem um esquema maturativo, né, que a gente precisa respeitar. Então, o processo maturativo,
é quando a gente vai do mieloblasto para o promielócito, para o mielócito, para o metamielócito. Isso aqui são elementos da medula óssea, tá? Eles não estão circulando na maioria das vezes. O que a gente tem circulando no sangue periférico? Os bastonetes, como até 6% de bastonetes, e os neutrófilos segmentados, tá? Então, esse é o processo maturativo normal. O desvio à esquerda é quando a gente encontra no sangue periférico elementos próprios da medula óssea. Então, a gente tem mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito circulando no hemograma, circulando no sangue. Então, isso vai ser identificado no hemograma. Então, isso acontece nos processos infecciosos e nas proliferações, nas doenças mieloproliferativas maduras, principalmente na leucemia mieloide crônica. Então, a gente tem que entender como que os neutrófilos, eles se organizam no nosso corpo, né? Então, a gente sabe que a gente tem neutrófilos dentro da medula óssea, a gente tem neutrófilo no sangue periférico, no pulso circulante, no pulso aderido aos vasos, que é o pulso marginado. Então, é o pulso que só é requisitado quando a gente precisa. E quando a gente tem processos infecciosos nos tecidos, né? Vamos ter uma amidalite. Quem vai lá fagocitar na amígdala, no tecido amigdaliano? Neutrófilo, vai lá formar pus, vai lá formar pus. Então, esse é o pus extravascular, que é o pus que está no tecido, tá? E aí a gente vai partir para alterações específicas de cada série. Então, quando a gente tem neutrofilias, que é quando é o aumento dos neutrófilos circulantes. Em mais de 80% das vezes, a gente tem uma neutrofilia reacional a processos infecciosos, a doenças inflamatórias, a quadros de necrose extensa, né? Pacientes que são grandes queimados, então eles fazem neutrofilia por causa de um processo reacional. Na gestação, as grávidas são neutrofílicas crônicas, né? Porque elas mobilizam aquele pulmão marginado que fica escondidinho. O uso de corticosteroides, mesma coisa, um paciente após uso de corticoide, você vai também mobilizar esse pulmão marginado, né? Além do estímulo também medular, né? O corticoide faz um estímulo para a mielopoiese. Então, você vai produzir mais neutrófilos. Alterações na distribuição, como estresse, adrenalina, o exercício físico, que também vão recrutar esse pulmão marginado de neutrófilos. E as neoplasias mieloides maduras, que são as neoplasias mieloproliferativas crônicas, tá? Como eu falei para vocês, leucemia aguda trabalha com hiato leucêmico. Então, são leucemias que têm neutropenia. E as neutropenias, que muitas vezes é o nosso grosso também aqui nos atendimentos, nós sempre temos que pensar se esses neutrófilos estão reduzidos por um problema na produção, é um defeito lá na medula óssea, ou se eles estão com a sua destruição aumentada, se é um problema de consumo. Então, as doenças que vão alterar a produção, a minha produção de granulócitos lá na fábrica do sangue está errada. Então, são as doenças medulares, a aplasia, a leucemia, as formas hereditárias de agranulocitose, a mais comum a doença de Kostmann, as formas carenciais, então as deficiências de B12 e folato que vão agir lá na maturação desses glóbulos brancos, podem também cursar com eutropenia. E nós temos o aumento da destruição por consumo nos quadros infecciosos, nos quadros sépticos e nas doenças autoimunes, né? Então, no lúpus, nas artrites reumatoides, nós temos uma destruição desses glóbulos brancos, dos neutrófilos.
E os defeitos de distribuição, eles estão armazenados em outro lugar, então eles estão armazenados lá no baço. Então, o paciente com hiperesplenismo, ele armazena dentro dele neutrófilos e plaquetas, então ele vai levar a uma diminuição da contagem dessas células no sangue periférico, porque elas estão sequestradas. E aí a gente vai para as doenças da medula óssea, né? Então, as doenças que agridem a medula óssea, que vão dar defeitos de produção. A gente pode ter infiltração por neoplasias, as leucemias e os linfomas, os tumores sólidos que podem invadir a medula, né? Então, os sarcomas, os linfomas de Hodgkin, não Hodgkin, os osteosarcomas, os sarcomas de Ewing, os tumores, eles podem todos invadir a medula óssea e assim diminuir a produção dos glóbulos brancos. As doenças da célula tronco hematopoética, né? Então, aquela célula que a gente viu lá na hematopoiese, que ela, antes dela dar origem para células progenitoras, então são as aplasias de medula, é uma doença da Stem cell, uma célula CD34, e as síndromes mielodisplásicas, infecções que podem acometer o ambiente medular. A mais comum que a gente tem é leishmaniose, é o calazar, a tuberculose também. Leishmania é muito frequente, os pacientes vêm com pancitopenia muitas vezes, e você faz a medula óssea, ela está infectada de leishmanias, e como consequências do tratamento quimioterápico e radioterápico, agudo ou tardio. Então, a quimioterapia aguda vai dar toxicidade medular, esses pacientes passam por neutropenias transitórias, e nós podemos ter alterações tardias, como sequelas de tratamento, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia, que são as mielodisplasias secundárias ao tratamento. Nas formas hereditárias, né, de neutropenias, então as neutropenias hereditárias mais comuns são a neutropenia constitucional familiar, que a gente vê muito nos pacientes da raça negra, tá? Que a gente chama de neutropenia constitucional. A neutropenia cíclica, que são pacientes que a cada 4, 5 semanas eles têm uma queda na contagem dos neutrófilos, e é nesse período da queda que eles podem se infectar, e eles apresentam em seguida hemogramas com contagens normais, então é um ciclo de neutropenia. E a síndrome de Costman, que é a granulocitose hereditária, que é a forma mais grave de neutropenia, que aparece desde a primeira infância. Nós temos neutropenias carenciais pela anemia megaloblástica, que é a deficiência de B12 ou folato, que age lá na diferenciação do glóbulo branco, né, do megacariócito. Então, geralmente, nós vemos no hemograma neutrófilos hipersegmentados e megaloblastose dos neutrófilos. Então, eles são grandes. Eles também não têm o tamanho normal. Então, isso vem como uma descrição. Neutrófilos hipersegmentados e megaloblásticos. Então, isso faz a gente pensar que possa haver deficiência de B12 e de ácido fólico. E doenças da medula óssea, né, que podem apresentar como neutropenia isolada ou também em conjunto com o comprometimento de outras séries, tá? E anemias carenciais com VCM normal, que aí não é uma megaloblastose, né? Então, você vai ter aumento do VCM, uma macrocitose, mas tem outras carências combinadas que vão apresentar um VCM normal. Então, você pode ter uma deficiência de B12 com uma deficiência de ferro, você vai ter uma neutropenia, só que o VCM vai estar normal, porque se compensa, né? O aparelho vai contar e vai fazer uma média, e o tamanho mediano das células vai acabar sendo normal. Então, não necessariamente também a gente vai ter comprometimento de outras séries. E as formas hereditárias, que a gente comentou antes. As formas leves são a principal causa na assistência. O que é uma neutropenia leve? É o neutrófilo
menor que 1.500 e maior que 1.000. Então, isso é o normal, é o grosso na assistência. Você tem que pensar na neutropenia familiar, que é mais recorrente na família, muito prevalente nos afrodescendentes, e hoje não se define isso mais nem como doença, mas sim como uma característica constitucional. Tá? Esses pacientes não têm um risco maior para evoluir para uma leucemia. As formas graves é o Costman, que é a granulocitose congênita, que a gente comentou, quando os neutrófilos são menores que 500. O diagnóstico é muito comum na infância, porque os pacientes já apresentam infecções graves com necessidade de internação para tratamento hospitalar dos quadros infecciosos desde a primeira infância, e eles têm um risco maior de evolução para quadros leucêmicos. Nós temos as neutropenias também por defeitos de consumo, né, por alterações no consumo. Então, o que é a principal causa de consumo de neutrófilo? Infecção, paciente com infecção viral aguda ou paciente com infecção bacteriana aguda, né, e os quadros de sepse. E doenças autoimunes, associadas às doenças reumatológicas e a neutropenia imune isolada. Da mesma maneira que nós temos plaquetopenia imune, nós também temos neutropenia imune, assim como a gente tem anemia imune. E essa, nós não temos nenhum teste específico para diagnosticar, diferente do Kuntz, né, que a gente faz nos quadros de anemia. Na neutropenia imune é um diagnóstico por exclusão. Alterações da distribuição, como a gente comentou, é o sequestro esplênico, né? Então, o baço, ele cresce, então ele acaba sequestrando os neutrófilos e as plaquetas, principalmente. O hiperesplenismo, ele aparece muito na hipertensão portal, eu diria que aqui é a nossa maior causa de hiperesplenismo. Nos estados inflamatórios e infecciosos, né? Uma leishmaniose, doenças como lúpus também podem aumentar o baço, e as infecções no geral, mononucleose pode também aumentar o baço, os linfomas esplênicos e as doenças de depósito, Gaucher principalmente. E aí a gente vai falar sobre a neutropenia crônica idiopática. Esse diagnóstico vem, gente, quando a gente não sabe mais de onde vem essa neutropenia, tá? Então, quando a gente afastou todas as causas e você não consegue identificar um motivo, você fala que o paciente tem uma neutropenia crônica idiopática. A contagem de neutrófilos, ela é sempre baixa, então ela é diferente da neutropenia cíclica, que o paciente responde, ele sobe neutrófilo ciclicamente. Então, esse paciente vem sempre com a contagem baixa. É uma alteração isolada, você não tem nenhuma outra alteração de outra série. O curso é benigno e o paciente não tem risco para transformação leucêmica. E nos processos infecciosos, a gente sempre orienta as mães, né, porque esse diagnóstico geralmente vem na infância, sempre que o paciente apresentar febre, acolher o hemograma no episódio agudo de febre. E esses pacientes, eles apresentam um aumento dos neutrófilos nas infecções, ou seja, eles recrutam o pool marginato, tá? Então, eles não fazem infecções graves. São pacientes que não têm história infecciosa, tá? E ela tem uma sobreposição com essa neutropenia constitucional ou familiar, tá? Então, ela se sobrepõe, a diferença é que a constitucional você tem uma certa história familiar. A mãe tem, os tios têm, a irmã tem, então você acaba deixando como neutropenia constitucional. E aí a gente tem que avaliar as consequências fisiológicas da nossa neutropenia, né? Então a gente está diante de um paciente, o que a gente tem que fazer diante de um quadro de neutropenia? Então, uma neutropenia leve, aquela considerada entre 1.000 e 1.500, uma moderada entre 500 e 1.000 e a neutropenia grave menor do que 500 e a muito grave menor do que 200 neutrófilos. Então, as infecções, elas acontecem nas neutropenias graves, que é quando
os neutrófilos estão abaixo de 500, é muito aumentado nas neutropenias muito graves, e principalmente se o paciente tem uma neutropenia prolongada, então maior do que 7 dias, tá? Então, os pacientes que têm uma duração muito prolongada de neutropenia grave ou muito grave, eles têm um risco maior de se infectarem. E eles não vão fazer foco, eles vão, na maioria das vezes, só apresentar febre. Você examina e você não encontra foco, porque para você fazer foco, você tem que ter neutrófilo tecidual. E aqui não tem neutrófilo para ir para o tecido. Então, você não vai ver pus em lugar nenhum que você precisar. Não vai fazer imagem de pneumonia, não vai fazer imagem de pus na amígdala, não vai fazer secreção purulenta no ouvido. Então, você tem que tratar independente do foco. O alerta para leucemia, né, quando você vê um hemograma com neutropenia ou aplasia, é que na maioria das vezes você tem outra citopenia associada, por mais leve que seja, e você tem a presença de células imaturas circulando na corrente sanguínea, no sangue periférico. Então, vai vir a descrição do biólogo, ele vai fazer uma observação do esfregaço, tá? E é um paciente que tem uma clínica, né? Então, geralmente, esse paciente está doente, ele tem uma perda do estado geral progressiva, tem história de sangramento, de febre persistente, recorrente. Então, você tem uma clínica que te faz pensar em leucemia. Então, a avaliação clínica, né? Você precisa fazer a anamnese, pensar sempre no tempo de instalação. O hematologista sempre trabalha com hemogramas antigos. A gente sempre pede para o paciente trazer um hemograma antigo. Quando ele vem com uma neutropenia isolada, quando ele vem com uma plaquetopenia isolada, para a gente saber se isso é um processo recente ou se é um processo antigo. Histórico de infecções de repetição, para você pensar se isso é a granulocitose, né? Então, o paciente interna muito, teve muita pneumonia, otites de repetição, muitas aftas bucais. Então, isso faz você pensar também nas neutropenias hereditárias, que são as neutropenias mais graves. Históricos familiares, né, como cóstoma, geralmente tem na família pacientes com doenças de cóstoma. E o exame físico sempre pela busca do baço, né? Então, a gente sempre tem que buscar o hiperesplenismo para a gente tentar justificar se isso é um defeito de distribuição. E na investigação etiológica, prestar atenção nos hemogramas antigos, em hemogramas seriados, né, que a gente falou a respeito da neutropenia cíclica, que os neutrófilos flutuam de contagem, infecções virais, que o paciente vai recuperar esse hemograma, então você colhe hemograma a cada 4, 6 semanas para o paciente recuperar. Você tem que fazer as sorologias para as infecções crônicas, para você avaliar se esse paciente não está sofrendo de uma neutropenia imune secundária a uma infecção crônica, assim como acontece no caso da plaquetopenia. Dosagem de B12, folato, perfil do ferro, para a gente avaliar as carências combinadas que podem estar causando uma neutropenia. Avaliar a ultrassom de abdômen para buscar o hiperesplenismo, uma hepatopatia, doenças reumáticas, função tireoidiana e investigar os parentes de primeiro grau. Pedir para os pais trazerem hemograma, pedir para os irmãos trazerem o hemograma, para você tentar encaixar isso como uma neutropenia constitucional ou familiar. E aí a gente vai para a célula branca na análise dos linfócitos, né? Então, esses são os nossos linfócitos, né? Eles são imaturos em condições benignas, que são os chamados linfócitos atípicos, que muita gente fica preocupado de ver essa descrição no hemograma, né, o aparecimento de linfócito atípico. O linfócito atípico nada mais é do que um linfócito ativado, é um linfócito combatente, que ele aparece em infecções, tá? Então, vocês notem que ele é diferente do linfócito maduro,
e ele tem muito mais citoplasma, tá? Ele é grande, ele tem mais citoplasma, ele tem bastante grânulo aqui no citoplasma. Então, esse é um linfócito atípico, um linfócito ativado. E aqui um linfócito típico, ó. Olha a cromatina dele bem condensada, praticamente não tem citoplasma, tá? E aí a gente vai pensar nas linfocitoses, né? O que leva ao aumento dos linfócitos. Nos adultos, é neoplasia linfóide madura, a maioria das causas, né? Então, os linfomas, as leucemias linfóides crônicas, isso vai levar a uma linfocitose. Nas crianças, nós temos muito comuns a síndrome da mono, e outras doenças virais, então todas as outras doenças virais cursam com linfocitose com atipia, tá? E a coqueluche, que apesar de ser uma doença bacteriana, ela cursa com linfocitose. E nós temos as causas reacionais não infecciosas, que são bem mais raras, que são as neoplasias não hematológicas e algumas medicações. E as linfopenias, né, que muitas vezes é o que nos preocupa muito mais. As linfopenias, na maioria das vezes, são quadros periféricos, eles não têm relação medular. Então, o hematologista, ele não se preocupa muito com uma causa medular de linfopenia. Por quê? Porque a hemopoiese dos linfócitos, ela é periférica, né? Eles sofrem maturação no timo. Então, quem causa infecções virais é linfopenias crônicas, né, que são as infecções virais crônicas, sempre investigar HIV, infecções virais agudas, infecções bacterianas agudas, os estados inflamatórios nas doenças reumáticas e as doenças inflamatórias intestinais. Então, muitas vezes são doenças imunológicas que levam à linfopenia. São raras as causas medulares, na verdade não é medular. E as neoplasias, linfoma de Hodgkin, outros linfomas e desnutrição.